Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos falar da multiplicação de dois números inteiros. Então vamos começar aqui com um caso mais fácil, que é a multiplicação de dois números inteiros. Então vamos ver essa situação. A situação 1, em uma loja, as bolinhas de enfeite de Natal são vendidas em saquinhos, com 3 em cada. Rosana comprou 4 desses saquinhos. Quantas bolinhas de Natal Rosana comprou no total? Então ó, tem aqui até uma figura para ilustrar, ó. Cada saquinho vem 3 bolinhas, ela comprou 4 desses saquinhos. Então como que a gente pode representar isso por meio de números inteiros? Por meio de uma multiplicação, né? Então é 4 vezes 3, certo? Cada saquinho tem 3, 4 desses saquinhos, então é 4 vezes 3. A gente pode representar isso também com uma adição, né? Que é 3 mais 3 mais 3 mais 3. É 4 vezes o 3, certo? E isso aí a gente sabe é 12. Tá? Nenhuma novidade aqui pra gente, né? Isso é o mesmo que a gente já fazia com os números naturais. A gente pode também representar na reta numérica essa situação aqui, ó. Como? Como é 4 vezes 3, o que a gente faz? A gente coloca aqui, marca o segmento de 3, de medida 3, pode até pegar o compasso aqui, marcar a distância 3 na reta numérica, do 0 até o 3. E aí, como é 4 vezes, a gente tem que reproduzir esse segmento 4 vezes na reta numérica, ó. Então, a segunda vez, a terceira vez e a quarta vez. Então, é 4 vezes 3 até a gente chegar aqui no 12, certo? Essa é uma forma de representar na reta numérica a multiplicação 4 vezes 3. E aí não tem nenhuma novidade, né? Multiplicar dois números inteiros é o mesmo que multiplicar dois números naturais, que a gente já fazia até o ano passado. Podemos utilizar a multiplicação quando precisamos adicionar parcelas iguais. Bom, o que a gente vai ver agora algumas novidades. Ó. Por exemplo, a multiplicação de dois números de sinais opostos. Então veja essa outra situação. Ó. Um cliente comprou um fogão em 5 vezes sem juros e cada parcela teve o valor de R$ 300. Qual o valor total que saiu da conta corrente desse cliente? Então, veja só, ele parcelou em 5 vezes de R$ 300. Então, para representar isso com números inteiros, eu faço 5 vezes menos 300, que é o valor que vai sair da conta, né? Então, é negativo. 5 vezes menos 300 é o mesmo que menos 300, mais menos 300, mais menos 300, mais menos 300, mais menos 300. Ou seja, menos 300 5 vezes, né? 5 vezes menos 300. E essa conta aqui, a gente sabe, é menos 1.500. Então, no total, ele adquiriu uma dívida de 1.500, né? Vai sair da conta dele 1.500. E a gente também consegue representar isso na reta numérica, ó. Partindo do zero, eu tenho que fazer 5 vezes o menos 300. Então, marca na reta numérica o menos 300. E aí eu tenho que fazer esse segmento 5 vezes, né? Então, menos 600, menos 900, menos 1.200, menos 1.500 na reta numérica aqui, certo? Então, olha só, vejam outros exemplos. Ó, e 6 vezes menos 8. Então, para fazer 6 vezes menos 8 é menos 8, mais menos 8, mais menos 8, mais menos 8, 6 vezes, certo? Mas na prática, se a gente tiver que fazer uma conta dessas, 6 parcelas negativas de R$ 8, a gente não faz isso, menos 8, menos 8, menos 8. O que a gente faz? A gente vai fazer, na prática, a gente vai fazer 6 vezes 8, e aí, como a gente sabe que é uma dívida, a gente vai dar o sinal negativo na resposta. Então, 6 vezes 8 a gente sabe, é 48, com o menos do inicial, né, que é a dívida, fica menos 48. Outro exemplo, 10 vezes menos 12. Então vai dar muito trabalho se a gente ficar menos 12, menos 12, menos 12, 10 vezes. Então o que a gente faz na prática? Ó, 10 vezes menos 12, a gente faz 10 vezes 12 e depois atribui o sinal negativo à resposta. Então 10 vezes 12 vai dar 120, como a resposta tem que ser negativa, vai dar menos 120, certo? Agora fica a dúvida, e se o primeiro fator for negativo, né? Por exemplo, esse daqui, ó, menos 5 vezes 4. E agora, o que seria esse menos 5 vezes 4? Como que eu posso fazer essa conta? Ó? Então, uma saída para fazer essa conta é lembrar da propriedade comutativa da multiplicação. O que diz a propriedade comutativa? Lembra? Comutar é trocar de ordem, é trocar, né? Então, eu posso trocar de ordem essa conta aqui, que o resultado vai ser o mesmo, certo? Essas expressões ficam equivalentes, ou seja, menos 5 vezes 4 tem o mesmo resultado que mais 4 vezes menos 5. E aí, como que eu faço uma conta dessa? Ó, como a gente viu ali em cima, basta a gente multiplicar os números, os valores absolutos, e ao resultado atribuir o sinal negativo. Então, 4 vezes 5 vai dar 20, com o sinal na frente, menos 20. Certo? Um outro exemplo, ó, menos 3 vezes mais 15. Então, como que eu posso fazer essa conta? Eu aplico a propriedade comutativa
inverto os dois fatores, então fica 15 vezes menos 3, e como a gente viu ali em cima, eu multiplico os valores absolutos, 15 vezes 3, e atribuo a resposta do sinal negativo, certo? Então, resposta menos 45. Então, quando o primeiro fator for negativo, a gente pode fazer isso também, ó. A gente faz a multiplicação dos dois valores absolutos e atribui o sinal negativo no resultado. Ó. Para multiplicar um número positivo por um número negativo, em qualquer ordem, multiplicamos os valores absolutos e damos ao produto o sinal negativo, certo? Como a gente fez aqui, multiplica os números e no final você coloca a resposta negativa, ou seja, essa resposta sempre vai ser negativa. Bom, se você não se convenceu dessa maneira, vamos ver outras maneiras de pensar. Então, como que eu posso fazer a multiplicação de um negativo por um positivo quando o primeiro fator é negativo? Aqui no caso, ó, menos 5 vezes 4. Então, basta a gente lembrar também ó, disso daqui que a gente viu nas outras aulas. Ó. Quando eu tenho menos mais 6, é o oposto de mais 6, que a gente pode representar isso dessa forma, né? O menos 6. Então, tanto posso representar esse menos mais 6 como menos 6 e a mesma coisa o contrário. Eu posso trocar o menos 6 dessa maneira que está aqui. Ó. Então é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o caminho inverso que a gente fez na aula passada. Eu vou colocar parênteses aqui. Ó. Então é nessa conta que está aqui, ó, menos 5 vezes mais 4, eu vou colocar esse sinal de menos para fora aqui. Ó. Eu vou fazer o processo da direita para a esquerda, tá vendo? Então, menos 5 é equivalente a escrever menos mais 5. Esse número, essa expressãozinha aqui, é o mesmo que essa expressão. E aí eu copio o resto, vezes mais 4. Agora o que eu posso fazer? Eu faço a multiplicação e depois eu coloco o sinal de menos da frente. Ó. Então 5 vezes 4 dá 20, com o sinal de menos da frente vai ficar menos 20, certo? Outro exemplo, ó, de novo, esse menos 3 aqui, o que seria menos 3 vezes? Que soa um pouco estranho, né? Então, vamos lá, vamos colocar o sinal para fora aqui. Ó. Esse menos 3 eu vou reescrever dessa forma, ó, menos mais 3. Essa expressão é equivalente a essa expressão aqui. Ó. E aí eu copio mais 15 e agora eu faço a multiplicação. Ó. 3 com 15 vai dar 45, coloco o sinal de menos na frente e aí fica menos 45. Ou seja, foi o mesmo processo que a gente viu no outro slide. Né? A gente faz a conta com os valores absolutos e ao resultado atribui o sinal negativo, certo? Então, por outro raciocínio, a resposta deu a mesma também. Agora, um outro raciocínio ainda. Ó. Se eu tenho menos 5 vezes 4, o que seria menos 5 vezes 4? Seria tirar 5 vezes o 4. Ó. Então, seria menos mais 4, menos mais 4, menos mais 4, menos mais 4, menos mais 4. Menos 5 vezes alguma coisa é tirar 5 vezes essa coisa, certo? E aí, pela continha aqui, ó, isso aqui dá menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. E fazendo essa adição de números inteiros, vai dar menos 20. O que seria menos 3 vezes 15? Seria tirar 3 vezes o 15. Então, tira o 15, tira o 15, tira o 15. E aí a resposta vai dar menos 45, né? Menos 15, menos 15, menos 15, menos 45. Então, percebam, as respostas eram as mesmas, né? Apesar do raciocínio ter sido um pouquinho diferente, a resposta foi a mesma, menos 20 e menos 45. E uma quarta forma de pensar também, a gente pode fazer uma representação disso tudo na reta numérica também. Ó. Como que eu posso fazer essa conta aqui? Ó, menos 5 vezes mais 4. Então, assim como a gente estava fazendo nos outros slides, ó, eu coloco o segundo fator aqui, mais 4, certo? Só que eu tenho que fazer isso menos 5 vezes. Então, o que seria menos 5 vezes? O menos tem o sentido do sinal, tem o sentido de oposto, lembra? Então, eu vou fazer 5 vezes, só que no sinal oposto. Então, aqui está o 4, eu vou fazer menos 5 vezes. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 vezes o 4. Chegamos no menos 20 também. Ó. A mesma coisa ó, no segundo caso, como que eu faço para representar o menos 3 vezes 15? Então, eu coloco aqui o 15, agora eu tenho que fazer menos 3 vezes. Então, como é menos, eu tenho que ir no sentido oposto. Então, é menos 1, menos 2, menos 3. Vai dar menos 45 também, certo? Bom, e agora? E se tivermos que fazer a multiplicação de dois números inteiros negativos? Por exemplo, menos 4 vezes menos 7 e outro exemplo, menos 3 vezes menos 9. Como que a gente pode proceder nessa conta? Há vários raciocínios possíveis para fazer essa conta. Um deles é lembrar da ideia do oposto aqui. Ó. Esse menos 4 a gente pode trocar por menos mais 4. E aí eu copio o resto da expressão que é vezes menos 7, certo?
Agora, 4 vezes menos 7, a gente sabe fazer essa conta aqui, ó. 4 vezes menos 7 é menos 28. Com o menos da frente vai ficar menos 28, certo? E aí, menos 28 é o oposto de menos 28, que vai dar mais 28. Ó, veja outro exemplo. Aqui, na primeira partezinha, no primeiro fator, eu vou separar esse número aqui, ó. Então, no lugar de escrever menos 3, eu vou escrever menos mais 3. Essa forma aqui é equivalente a essa. E aí eu copio o resto da expressão, vezes menos 9. Agora o que eu faço? Eu faço a multiplicação primeiro. Essa multiplicação a gente sabe fazer. Ó. Quanto que é 3 vezes menos 9? 3 vezes uma dívida de 9. 3 vezes uma dívida de 9 dá menos 27. Só que tem o menos da frente aqui, ó. Então tem que copiar o menos. Então a resposta fica menos 27. E menos 27 é o oposto de menos 27, que dá mais 27, certo? Outra maneira de pensar aqui, as mesmas continhas, ó, menos 4 vezes menos 7. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer menos 4 vezes alguma coisa é tirar 4 vezes essa coisa. Ó. Então, eu vou tirar menos 7, eu vou tirar menos 7, eu vou tirar menos 7, eu vou tirar menos 7. 4 vezes. Tira menos 7, tira menos 7, tira menos 7, tira menos 7. E aí, ó, isso daqui nada mais é do que o oposto de menos 7 com o oposto de menos 7 com o oposto de menos 7 com o oposto de menos 7, que é mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, que dá 28 positivo também. Olha só esse outro exemplo, ó, menos 3 vezes menos 9. Fazer menos 3 vezes um número é tirar ele 3 vezes, certo? Então, eu vou tirar o menos 9, tirar o menos 9, tirar o menos 9 3 vezes. Isso daqui, ó, menos 9 é mais 9 e mais 9. Portanto, essa conta vai dar mais 27, certo? As mesmas respostas, só uma outra maneira de pensar essa conta aqui. E uma terceira maneira seria na reta numérica de novo. Ó. Como que eu faço menos 4 vezes menos 7? Então, eu marco o segundo número, né, o segundo fator, que é menos 7. Agora, eu tenho que fazer ele menos 4 vezes. Só que como é menos 4 vezes, eu tenho que ir no sentido oposto, né? Ó, menos 4 vezes, no sentido oposto, 4 vezes. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. 4 menos 4 vezes, o menos 7 vai dar mais 28, porque eu vou no sentido oposto. Então, chegamos aqui no mais 28. Olha outro exemplo na reta numérica, ó, eu quero fazer menos 3 vezes menos 9. Então, eu marco aqui o menos 9 e tenho que fazer ele menos 3 vezes. Então, eu vou no sentido oposto 3 vezes. Então, vai ficar mais 9, mais 18 e mais 27, certo? Então, perceba que as três maneiras deram a mesma resposta, e todas positivas, né? Ó, aqui mais 28, mais 28, mais 28. E mais 27, mais 27, mais 27. Então, pela reta numérica, a gente consegue até fazer uma generalizaçãozinha aqui, ó. A gente consegue perceber uma generalização. Se eu vou fazer menos 4 vezes um número negativo, então ele já estava negativo, só que eu vou no sentido oposto. Então, eu vou sempre acabar no lado positivo, certo? Começa no negativo, só que eu vou para o outro lado, termina sempre no positivo. Então, olha só, para multiplicar dois números inteiros negativos, multiplicamos os valores absolutos e damos ao produto o sinal positivo. Ó. Então, uma forma mais rápida de fazer essa conta, faz 4 vezes 7 dá 28, e o resultado final vai ser positivo, certo? É o que está escrito aqui nessa frase. Bom, agora então, se você achou todos esses raciocínios muito complicados, muita coisa para pensar, vai para um lado na reta numérica, vai para o outro na reta numérica, bom, não se preocupe. Vamos agora elaborar uma regra prática de sinais da multiplicação de dois números inteiros, ou seja, uma regrinha bem fácil para a gente fazer essa multiplicação. Ó. Então, a gente já viu que quando a gente multiplica dois números positivos, a gente sabe desde o ano passado que o resultado é positivo. Quando a gente multiplica um positivo por um negativo, ou um negativo por um positivo, também dá negativo. A gente viu na aula de hoje. E por último, a gente viu que quando a gente multiplica dois números negativos, a resposta sempre vai ser positiva. Então, esse padrão se mantém sempre, independente dos números. Positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, negativo com positivo dá negativo e negativo com negativo dá positivo. Certo? Então, basta saber essas quatro coisinhas aqui que você consegue saber o sinal de qualquer multiplicação de dois números inteiros. Ou de uma maneira mais fácil ainda, se você perceber, quais resultados dão positivos? Ó, quando a gente multiplica positivo com positivo, ou quando a gente multiplica negativo com negativo também dá positivo. Então, olha só, ao multiplicar dois números de sinais iguais, o produto, ou seja, o resultado, será positivo. Então, quando os sinais são iguais, ou positivo com positivo, ou negativo com negativo, a resposta sempre é positiva, certo? Sinais iguais, resultado positivo. E vai dar negativo quando? Quando os sinais são contrários, né? São opostos.
Então, ao multiplicar dois números de sinais opostos, o produto, o resultado será negativo. Sinais opostos, resultado negativo. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó. Temos aqui mais 4 vezes mais 5. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, vamos pensar no sinal. Ó. Como é positivo com positivo, a resposta vai ser positiva. E aí a gente multiplica os números aqui, ó, os valores absolutos. 4 vezes 5 dá 20. Certo? Então, para fazer essas contas aqui, essa multiplicação de dois números inteiros, a gente passa por duas fases, né? Primeiro é analisar o sinal e depois fazer a continha. Então, aqui, ó, negativo com negativo são sinais iguais. Sinais iguais têm resultado positivo, então a resposta vai ser positiva. E agora ignora o sinal e faz a conta só com os valores absolutos, ó, 4 e 5 dá 20. Então, fazer mais 4 vezes mais 5 e menos 4 vezes menos 5 dá o mesmo resultado, ó, dá mais 20. Nesse outro exemplo, mais 4 vezes menos 5. Aqui os sinais são opostos. Quando os sinais são opostos, o resultado vai ser negativo. E aí faz a conta com os valores absolutos. 4 vezes 5 dá menos 20. Mais uma vez, ó, menos 4 vezes 5 tem sinais opostos. Então a resposta vai ser negativa. 4 vezes 5 é 20. Então resposta menos 20. Mais um, ó, temos aqui menos 5 vezes 8. O sinal dos dois são opostos, né? Então a resposta vai ser negativa. 5 vezes 8 dá 40. Então resposta menos 40. E mais um último exemplo aqui, ó, menos 7 vezes mais 5 tem sinais opostos. Então com certeza a resposta vai ser negativa. 7 vezes 5 dá 35. Perceba também com esses exemplos aqui, ó, que há várias maneiras de representar uma multiplicação aqui, ó. A gente pode representar com o velho e bom xizinho, certo? A gente pode representar com um pontinho, ou quando a gente escreve com parênteses, a gente pode colocar nada aqui no meio deles. Ou se for entre um número e o parênteses, você pode colocar nada também. Então pode ser ou o xizinho, ou o pontinho, ou nada se for entre parênteses. Só toma cuidado que não existe na matemática, é um erro gramatical na matemática, um erro de nomenclatura, a gente não pode colocar vezes e mais juntos. Sempre que aparecer essas coisas, vezes e mais, vezes e menos, a gente tem que usar o parênteses entre eles. Não pode colocar dois sinais juntos, vezes e menos. Então a gente coloca entre parênteses, certo? Então aqui todas as maneiras estão certas na escrita. Bom, vamos treinar mais um pouquinho, ó, resolvendo mais alguns exercícios. Ó, exercício 90, determinar o resultado nos casos, as somas algébricas e multiplicações, não confundir. Bom, então, muitos alunos ficam com a dúvida do tipo, olha, mas na multiplicação não tem nenhum sinal entre, mas na adição parecia que já não tinha sinal entre, agora como é que eu vou conseguir diferenciar uma adição de uma multiplicação? Bom, é um pouco se acostumar com a forma de escrever, da adição e da multiplicação que são diferentes, né? Tem alguns detalhezinhos diferentes, a gente vai se acostumando para não confundir mais. Ó, por exemplo, aqui na letra A, ó, temos menos 7 e menos 5. Então, isso aqui é a forma que a gente estava fazendo de adição. Estou juntando menos 7 com menos 5. Perceba que não tem nenhum sinal de vezes, não tem parênteses, não tem nada. Então, isso aqui é uma adição mesmo. Quando a gente junta menos 7 com menos 5, adicionando os dois dá menos 12. Agora aqui, ó, perceba que são os mesmos números, porém eles estão entre parênteses e entre os parênteses não tem nenhum sinal. Então essa é uma das formas de representar uma multiplicação. Ó. Quando a gente multiplica menos 7 com menos 5, os sinais são iguais, então a resposta vai dar positiva, 7 vezes 5, 35, então a resposta mais 35. Nesse terceiro caso aqui, a gente tem ó, um número e um número entre parênteses. Perceba que entre o número e entre os parênteses não tem nada, né? Não tem nenhum sinal. Então, essa é uma forma de representar uma multiplicação. Quando não tem nada entre o número e os parênteses, também é uma multiplicação. Então, menos 3 vezes mais 5, os sinais são opostos, dá negativo. 3 vezes 5 dá 15. Então, a resposta é menos 15. Agora, já no quarto caso, ó, não tem sinal de vezes, não tem parênteses, então essa é uma forma de representar a adição. Ó. Estou juntando menos 3 com mais 5, então a resposta vai dar mais 2. Agora na letra B, ó, o primeiro aqui já é a velha e boa subtração, né? Ou como a gente viu esse ano, é uma adição de dois números inteiros, do 8 positivo com o menos 5. E essa conta é velha conhecida da gente, dá mais 3. Agora já aqui no próximo caso, ó, são os mesmos números, né? 8 e menos 5, porém aqui eles estão entre parênteses e entre eles não tem nenhum sinal. Então essa é uma forma de representar a multiplicação. Como os sinais são opostos, então a resposta é negativa, 8 vezes 5 vai dar menos 40.
Agora aqui, ó, não tem multiplicação, não tem xizinho, não tem pontinho, não tem parênteses, não tem nada, é uma adição clássica aqui, ó. Menos 7 mais 2 vai dar menos 5. E aqui são os mesmos números, né? Mas o segundo está entre parênteses, e entre o número e o parênteses não tem nenhum sinal. Então, é uma forma de representar a multiplicação. Os sinais são opostos, então vai dar menos 14. Agora o exercício 92, ó, efetuando primeiramente as somas entre parênteses, determinar os resultados nos casos. Então, como o enunciado diz, primeiro efetua a soma entre parênteses e depois efetua a multiplicação. Então, o menos 7 está esperando a resposta, copia o menos 7, e esse menos 3 mais 8, efetuando a adição, vai dar mais 5. Agora é só efetuar essa multiplicação que sobrou aqui, ó. Sinais opostos, vai dar negativo 35, né? 7 vezes 5 dá 35, então resposta menos 35. Agora aqui no próximo, ó, faz a adição aqui dentro, efetua a soma. Perceba que são três números, né? Menos 3, menos 1 vai dar menos 5. Copia o 8, 8 vezes menos 5, sinais opostos, então vai dar menos 40. E aqui no último, copia o menos 6 e efetua a soma aqui dentro. 13 menos 2 dá 9, positivo, certo? Então, a multiplicação de um negativo por um positivo, a resposta vai dar negativa. 6 vezes 9 dá 54, resposta menos 54. Beleza, pessoal? Valeu!